Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais rápidos e, eu diria, radicais da história brasileira, a urbanização do século XX. Em poucas décadas, o Brasil deixou de ser um país essencialmente rural para se tornar uma das nações mais urbanizadas do mundo. E esse movimento, claro, não apenas ergueu cidades, mas redefiniu completamente a nossa economia e a nossa sociedade. E é exatamente aí, no coração dessa transformação, que surge a nossa questão central, né? Esse processo acelerado de urbanização deve ser visto, acima de tudo, como um motor que modernizou o Brasil e integrou seu vasto território. Ou foi, na verdade, a máquina que fabricou e aprofundou a imensa desigualdade que a gente vê hoje estampada no mapa das nossas cidades. Exato. Eu vou defender a primeira visão. Vou argumentar que a urbanização, mesmo com todos os seus problemas, foi a condição necessária para a modernização econômica e para a criação de um Brasil verdadeiramente conectado. E eu vou pelo outro lado. Vou defender que esse mesmo processo foi, na sua essência, o principal produtor de segregação e conflito, que ele não construiu uma nação, mas sim uma coleção de cidades partidas. Bom, vamos começar então pelos fatos. A partir da década de 40, o Brasil ele precisava se industrializar, criar um mercado interno e, para isso, precisava de gente e de infraestrutura concentradas em um lugar. As cidades foram esse lugar. O ponto de virada que o geógrafo Milton Santos identificou com total clareza, acontece ali entre os anos 60 e 70, quando, pela primeira vez, a população urbana ultrapassa a rural. Isso não é um detalhe demográfico, é uma revolução. O resultado foi a formação de uma rede complexa de metrópoles que os mapas do IBGE mostram claramente, funcionando como os nós de uma imensa teia que finalmente articulou o território nacional. Foi a expansão do que o próprio Santos chamou de meio técnico científico e informacional. Certo. E esse é um termo super importante. Mas o que ele significa, assim, na prática? Pensa nisso como a inteligência que passou a cobrir o país, sabe? De repente, não tínhamos mais só rios e estradas de terra. Passamos a ter rodovias, rede de energia, telecomunicações, satélites, fibra ótica. É essa infraestrutura que permite que uma decisão de investimento tomada na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, transforme uma paisagem no centro-oeste em questão de meses. Essa é a modernização em ação. E olha, não foi um processo totalmente caótico. Desde o início, e com mais força recentemente, houve um esforço para ordenar isso. A criação de leis como o Estatuto da Cidade em 2001 e o Estatuto da Metrópole em 2015 são a prova de que o Estado busca planejar esse crescimento, buscando, como diz a lei, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. É um projeto de nação. Eu entendo essa narrativa do progresso, mas sabe, ela deixa de fora o ator principal, a sociedade brasileira. A arquiteta Hermínia Maricato, ela tem uma frase que é demolidora sobre isso. Ela diz que era de se esperar que uma sociedade radicalmente desigual e autoritária só pudesse produzir cidades com as mesmas características. E foi exatamente o que a gente fez. O resultado não foi uma nação integrada, mas sim uma cidade partida. O exemplo mais brutal talvez seja o mapa da desigualdade de São Paulo. Num bairro como o Alto de Pinheiros, a expectativa de vida é de quase 80 anos. A poucos quilômetros dali, na cidade de Tiradentes, ela despenca para menos de 54 anos. Uma diferença de 26 anos dentro da mesma cidade. Isso não é integração, isso tem outro nome. É um apartheid social construído com concreto e asfalto. Cidade virou a areia da segregação, um processo que o sociólogo Flávio Vilaça descreveu muito bem. As diferentes classes sociais são fisicamente separadas, empacotadas em regiões distintas. O que a gente vê na prática são os enclaves fortificados para os ricos condomínios murados, que funcionam como cidades particulares, e as periferias precárias para a imensa maioria. O próprio Milton Santos, que você citou como teórico da modernização, também descreveu a organização interna das cidades como uma cidade caótica, onde a especulação imobiliária e a ausência do Estado nas periferias
criam um círculo vicioso de exclusão. E não estamos falando de história. Movimentos recentes como o Ocupa Estelita em Recife mostram que essa disputa está viva e que o modelo de desenvolvimento urbano continua sendo ativamente contestado por ser excludente. A desigualdade é um fato, não há como negar, mas é perigoso reduzir todo o processo a isso. A concentração de capital, serviços, universidades e indústria em grandes centros, como a chamada macrometrópole paulista, que vai de Campinas à Baixada Santista, gerou um dinamismo econômico que financiou o desenvolvimento do país inteiro. Complexidade não é sinônimo de caos, é uma nova escala de organização, e é justamente para gerir essa nova escala que surgem os instrumentos legais. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, previsto lá no Estatuto da Metrópole, é a ferramenta para isso. Mas o que isso significa no dia a dia do cidadão? Governança interfederativa é um termo que não paga as contas. Significa resolver um problema que todo mundo que vive em região metropolitana conhece. É de que adianta uma cidade investir numa linha de ônibus que para exatamente na divisa com o município vizinho, se é nesse município que a maioria dos trabalhadores mora. O Estatuto força essas prefeituras a sentarem juntas e planejarem o transporte, o lixo, o saneamento, como se fossem um único organismo. É um avanço institucional para lidar com problemas que não respeitam fronteiras municipais. É a tentativa de colocar ordem nessa complexidade. Espera um pouco. Eu até concordo que a intenção da lei é boa, mas na prática esse dinamismo que você celebra tem um custo social impagável. A charge do Angeli, de qual planeta eles são, com um casal rico dentro de um carro blindado, olhando assustado para as pessoas na rua, captura essa realidade melhor do que qualquer tese. Há uma desconexão completa entre os mundos que coexistem lado a lado na mesma cidade. O seu progresso tem nomes bem concretos para quem sofre com ele. Gentrificação, especulação imobiliária, remoção. A especulação não é um conceito abstrato. É o que acontece quando um terreno vazio numa área que vai receber uma nova estação de metrô, de repente triplica de preço. Não porque algo foi construído ali, mas pela simples expectativa de lucro futuro. Isso expulsa os moradores e comerciantes antigos e concentra a propriedade na mão de poucos. E o planejamento urbano que você elogia, na prática, muitas vezes serve mais aos interesses desse mercado do que ao bem-estar coletivo. Eu vejo por que você pensa assim, mas essa visão foca apenas no conflito e ignora o processo maior. A análise de Milton Santos sobre o meio técnico-científico informacional não é apenas uma crítica. Ela descreve um processo objetivo, uma nova etapa do desenvolvimento. A ciência, a tecnologia e a informação reorganizaram o espaço de uma forma que a gente nunca tinha visto. Isso permitiu, por exemplo, a modernização da agricultura no Centro-Oeste, conectando-a aos portos e ao mercado global. Regiões antes completamente isoladas foram integradas à economia nacional. As cidades são os centros nervosos dessa rede, difundindo essa modernidade pelo território. É uma evolução na maneira como o espaço é produzido e utilizado, com ganhos de eficiência que beneficiam a todos, mesmo que, claro, de forma desigual. Essa é uma argumentação convincente, mas ela ignora a quem essa eficiência serve. Na realidade brasileira, esse meio técnico-científico informacional aprofundou o que o próprio Milton Santos chamou de urbanização corporativa. A técnica e a informação não são neutras, elas são ferramentas, e aqui foram instrumentalizadas para otimizar o lucro de grandes corporações construtoras, bancos, o agronegócio e não para melhorar a vida da maioria. Santos usa dois conceitos que explicam isso perfeitamente: a tecnosfera e a psicosfera. E como você traduziria isso? É simples. A tecnosfera é o hardware. O concreto, os viadutos, os portos, as hidrelétricas, é a infraestrutura visível. A psicosfera é o software, a ideologia, a publicidade, o discurso do progresso que não pode parar. As duas funcionam juntas. A psicosfera convence a sociedade de que construir um viaduto ou um shopping de luxo em uma área é um desenvolvimento inevitável. E a psicosfera chega com as máquinas e executa a obra, muitas vezes removendo comunidades inteiras que estavam no caminho. Esse desenvolvimento seletivo é legitimado por uma ideia de progresso que, no fundo, só beneficia o capital. Mas isso que você está descrevendo não é simplesmente o capitalismo funcionando.
Qual seria a alternativa realista naquele período histórico de Guerra Fria e desenvolvimentismo? O isolamento e a estagnação? O papel do Estado, por meio dos instrumentos de governança que eu mencionei, é justamente o de mediar esses conflitos e corrigir as distorções. O Estatuto da Metrópole é a resposta do século XXI para os problemas criados pela urbanização do século XX. Ele cria a base legal para a governança interfederativa para que as decisões sobre o uso do solo, moradia e transporte sejam tomadas de forma conjunta, pensando na metrópole como uma unidade. É um passo fundamental para superar a fragmentação. Não estou convencida por essa linha de raciocínio. A existência da lei por si só não garante sua eficácia. Ela corre um risco enorme de ser apenas uma formalidade, um tigre de papel diante da força do capital especulativo e das estruturas de poder que mandam nas cidades há séculos. Veja o caso do direito à cidade. Ele está previsto no Estatuto da Cidade desde 2001. É um conceito lindo. Mas, para milhões de brasileiros, ele continua sendo um ideal distante, um slogan bonito em documentos oficiais. A segregação não acabou, ela apenas se reconfigurou. Como alguns estudos sobre São Paulo mostram, a gente saiu do antigo padrão claro de centro rico versus periferia pobre para um modelo mais complexo, de arquipélago. Condomínios fechados e enclaves fortificados, espalhados pelo tecido urbano, ilhas de riqueza cercadas por um mar de precariedade. Maldade. Bom, a nossa conversa revela a imensa complexidade da urbanização brasileira. As profundas desigualdades, elas são inegáveis e precisam ser o foco das políticas públicas. No entanto, não podemos, por causa delas, jogar fora o bebê com a água do banho e ignorar o papel central que este processo teve na construção de uma economia complexa, diversificada e de uma nação territorialmente integrada. Os desafios da gestão urbana são gigantescos, mas os instrumentos legais que criamos e a própria sofisticação da rede de cidades que construímos indicam caminhos para um desenvolvimento futuro mais equilibrado e, quem sabe, mais justo. A história não terminou. O que o diálogo evidencia, para mim, é que modernização e desigualdade não foram processos opostos, mas sim duas faces da mesma moeda na urbanização do Brasil. A cidade que a gente tem hoje é o espelho fiel da sociedade que a construiu, com todas as suas contradições. A questão fundamental que permanece e que está no centro dos conflitos urbanos diários é se o progresso vai continuar a ser sinônimo de segregação, ou se um dia será possível construir um modelo que de fato garanta o direito à cidade para todos os seus habitantes. A disputa pelo uso, pelo acesso e pelo significado do espaço urbano está muito longe de terminar.